porque aquele policial que era acusado de estuprar uma produtora dentro da casa dela, do apartamento dela, esse sargento da PM, ele já foi conduzido para a penitenciária. Eu tenho imagens do crime para você relembrar. Já na edição de ontem nós atualizávamos que a polícia estava procurando ele justamente para realizar a prisão, e essa prisão preventiva não só foi decretada pela justiça, como também esse sargento da PM acabou se entregando, viu? Por livre e espontânea vontade, foi lá e se entregou. Não precisou da polícia ir até ele, pelo menos ontem a gente já havia essa expectativa, e hoje já estamos confirmando então que ele se entregou e já foi levado e conduzido até a penitenciária. O Daniel Penafirme está no caso, vai relembrar um pouco a história e atualizar o que é novo nessa ocorrência. Daniel, bom dia. Muito bom dia, Dudu Camargo, todo mundo ligado no Primeiro Impacto, esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. É o sargento da Polícia Militar, Leonardo Lourenço da Silva, lotado no 19º Batalhão de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava preso administrativamente, mas a prisão administrativamente, que é uma prisão, digamos assim, do meio policial, né, da estrutura militar, da Polícia Militar, ela tem uma validade de apenas 72 horas. A própria polícia pediu à Justiça que decretasse a prisão dele. Então venceu o período da prisão administrativa, ele foi colocado em liberdade, logo em seguida, no mesmo dia que foi colocado em liberdade, ou seja, nesta segunda-feira, a Justiça decretou a prisão e ele à noite se entregou, agora pela noite se entregou no 19º Batalhão, na unidade onde ele serve, né? Ficou preso por alguns instantes lá e já foi inclusive transferido para a unidade prisional da Polícia Militar, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é lá que ficam presos os policiais que têm aí algum problema com a lei, que têm aí algum problema com criminalidade ou então que estão sendo investigados. A auditoria militar, a qual ele foi submetido à investigação do Foro Militar, concluiu que realmente há indícios concretos de que Leonardo Lourenço tenha cometido o crime pelo qual ele está sendo acusado pela vítima, né? Uma produtora de 31 anos de idade, de violação sexual, assim como a violência propriamente dita. Segundo relato da testemunha, era por volta de 11 horas da manhã, quando Leonardo chegou à casa dela. A auditoria da Justiça Militar concluiu que ele dominou a vítima com força, depois a beijou com força e também a violentou sexualmente. Tanto que um laudo do Instituto Médico Legal comprova que houve violência sexual. Vamos relembrar um pouco o caso. O que aconteceu foi que esse policial primeiro foi à casa desta mulher para registrar uma ocorrência. Essa mulher teria se envolvido numa briga de vizinhos num prédio em Copacabana. Então ele foi até a casa dela, registrou essa ocorrência, encaminhou essa mulher à delegacia do bairro. Uma semana depois, ele voltou à residência dessa mulher. Estava, inclusive, em horário de serviço, tinha que estar patrulhando a orla de Copacabana. Mas foi com o outro policial que estava junto com ele na viatura, foram numa viatura da PM, se apresentou na portaria, devidamente fardado, disse ao porteiro que precisava subir à casa da mulher para pegar mais informações a respeito daquela ocorrência que ele tinha atendido dias antes. Em função disso, a mulher deixou que ele subisse no apartamento. E segundo o relato da testemunha, ele chegou no apartamento já acusando a mulher de ser X9 da Polícia Militar e a dominou de maneira bem violenta com os braços e aí praticou a violência sexual, né, que nós não vamos detalhar aqui, contra ela. A mulher gritou, pediu socorro e ele só teria parado de violentá-la no momento em que ela mentiu. Disse que era mulher de um policial militar e que a situação ia ficar complicada para o lado dele. Então ele sai apressado, inclusive as imagens do circuito interno de vigilância do prédio da mulher mostram ele saindo apressado do interior do apartamento dela, mostra ele transitando pelo corredor, pelas áreas comuns do prédio. Pois bem, essa mulher procurou a delegacia do bairro, depois procurou o batalhão da Polícia Militar lá, o 19º Batalhão de Copacabana, e ele responde agora a uma investigação militar e também um inquérito na Delegacia de Polícia Civil. Já prestou depoimento, bem como a mulher, as testemunhas do caso, a saber, o policial militar que estava com ele e também o porteiro do edifício, e também houve o exame de corpo de delito feito no Instituto Médico Legal que comprova que houve sim uma violência sexual. Em função disso, a própria PM pediu a prisão deste sargento Leonardo Lourenço da Silva, que se encontra preso. Ele foi colocado em liberdade porque venceu o período da prisão administrativa e voltou para a cadeia por ordem da Justiça. Já está preso Leonardo Lourenço da Silva, que, ao que tudo indica, né, realmente cometeu esse crime
pelo qual está sendo acusado pela mulher, uma produtora cultural de 31 anos de idade. A gente tratou esse caso, Dudu Camargo, você deve lembrar aqui muito bem, a gente vem informando esse caso com muito cuidado, justamente porque havia um conflito de versões. Ele dizia uma coisa, a mulher disse outra. Então a gente inclusive evitou de dar o nome no ar aqui desse policial, mas agora ele é preso por ordem da justiça, com devido laudo do Instituto Médico Legal, que aponta para uma violência sexual. Então, todo o cuidado que a gente teve antes, agora a gente age de outra maneira, dando inclusive o nome desse homem que está preso por ordem da justiça, que ao que tudo indica, realmente cometeu o crime, pelo menos é o que essa fase preliminar da investigação aponta, né, Dudu? Foi o que justamente aí a gente aguardava, inclusive, o exame pericial que foi feito, realizado no corpo dessa mulher, para colher dados importantes. Esses dados já foram revelados, tanto é que essa prisão não aconteceu à toa, né? Já aí provas que a justiça tem para realizar a prisão do mesmo, que já foi feita. E lembrando que nós entrevistamos já essa mulher também, demos a versão dela, claro, óbvio, né, que ela não quis mostrar o rosto, mas falou com a nossa equipe, já mostramos inclusive entrevistas que nós realizamos com esta senhora e vamos aguardar daqui para frente quais os próximos passos, mas a prisão, pelo menos, já foi feita pela própria justiça. Tá aí o Daniel, então, atualizando essa história que nós já estamos acompanhando já desde o início desta semana. Daniel...